Nesse vídeo vou falar para vocês sobre como escolher utilizar o viscoelástico na faca emulsificação. Resolvi gravar esse vídeo baseado numa aula, numa apresentação que fiz semana passada, no dia 8 de setembro de 2022, no Congresso Brasileiro de Oftalmologia em Curitiba, numa sessão sobre como reduzir as complicações nas primeiras facos. Eu não tenho nenhum interesse nos produtos, vou ter que citar alguns produtos aqui durante a apresentação, eu não tenho nenhum interesse comercial. Muito importante a gente lembrar e informar para quem não sabe que as primeiras facos foram realizadas sem viscoelástico. O viscoelástico não existia na década de 70, quando Kellman desenvolveu o facoemulsificador, e ainda não existia quando Howard Gimbel desenvolveu a técnica de capsulorhexia. Gimbel fazia capsulorhexia com um cistótomo irrigado para manter a câmara anterior formada. Os viscoelásticos começaram a ser comercializados a partir da década de 80. Em 83, o primeiro viscoelástico entrou no mercado, foi o Hilon, no mercado americano, um hialuronato de sódio, 10 mg por ml, ou seja, 1%. De lá para cá, realmente, aí vieram vários viscoelásticos aí diferentes, e fabricantes diferentes, substâncias diferentes, que a gente vai falar. E a língua inglesa começou a chamá-los de OVDs. Isso aqui, lá em 2000, o Ashton escreveu esse artigo, sobre os viscoelásticos, e essa terminologia é para o viscoelástico de uso oftalmológico, ou seja, que tem a característica de criar e manter o espaço dentro do olho durante a cirurgia, bem como proteger o endotélio. Então vocês imaginem que facoemulsificação sem viscoelástico na década de 70, 80, capsulorhexia sem viscoelástico na década de 80, e uma cirurgia de extrema precisão, extremamente exigente em termos de resultado, como a facoemulsificação, e provavelmente a chegada do viscoelástico foi que mudou a faco no mundo. A faco se tornou um procedimento mais reprodutível, mais seguro, com menos dano endotelial, com menos problemas de rotura de cápsula, de corrida da capsulorhexia, por conta do desenvolvimento dos viscoelásticos. O que é o viscoelástico? O viscoelástico é uma substância química, líquida, viscosa, não sólida, que possui pseudoplasticidade. Pseudoplasticidade é a característica mais importante dos viscoelásticos. Se não tiver pseudoplasticidade, não é um viscoelástico. O que é isso? Viscoelástico, ele, quando sofre uma tensão, uma pressão, ele muda o seu comportamento. Essas moléculas, elas têm a propriedade de ter um deslizamento do polímero, e ele passa de um denso, muito denso, para pouco denso ou muito líquido. Então essa mudança de comportamento é que caracteriza a substância como viscoelástica. De acordo com a sua característica química, ela vai ter um determinado comportamento. A gente tem viscoelásticos de hialuronato, de sódio, a maioria deles, alguns com sulfato de condroitina, que é também uma substância viscoelástica, metilcelulose, muito utilizada por conta do baixo custo, mas a gente vai ver que, de acordo com o peso molecular da estrutura desse polímero e a sua concentração, a gente vai ter comportamentos diferentes dessa substância com relação à pseudoplasticidade, coesividade, viscosidade e aderência nas estruturas do olho. E aqui embaixo tem fotos de 3 substâncias diferentes, como elas já têm um comportamento em relação à manutenção da sua forma quando não submetido à pressão em cima de um campo cirúrgico. Essa pseudoplasticidade vai permitir que eu injete uma substância muito densa, como essa que está aqui nessa foto, forma uma bola em cima do campo cirúrgico. Ela entra através de uma cânula muito fina dentro do olho, sem muita força, sem muita pressão. Por quê? Ela responde muito rapidamente à pressão, mudando sua viscosidade. Então eu tenho uma substância de alta viscosidade que, quando é submetida à pressão, ela perde viscosidade e fica líquida. Isso é uma característica muito importante dos viscoelásticos, é a sua pseudoplasticidade. Aqui, por exemplo, foi um hialuronato de sódio 1%, com peso molecular alto, ou seja, quanto maior o peso molecular, a gente vai ver, maior a sua pseudoplasticidade, que ele entra numa cânula muito fina dentro do olho. E essa curva da pseudoplasticidade, ela mostra muito bem a característica de cada substância. Então, o hialuronato de alto peso molecular, ou seja, que tem moléculas grandes, cadeias longas, ele sai de uma viscosidade altíssima, e à medida que sofre pressão, que a sua shear rate, sua taxa de cisalhamento diminui, ele vai perdendo viscosidade. Ou seja, à medida que ele sofre pressão, ele muda de viscosidade, ele fica líquido. Então o hialuronato tem uma pseudoplasticidade altíssima, essa mudança é muito grande. O hialuronato de baixo peso molecular muda também um pouco menos. Ele sai de uma viscosidade menor, mas também chega lá numa característica bem interessante em termos de baixa viscosidade.
E já a metilcelulose não tem uma boa pseudoplasticidade. Ela sai de uma viscosidade baixa e baixa um pouquinho quando sofre bastante pressão. Então a metilcelulose, por definição, não tem uma boa pseudoplasticidade. Isso é uma característica necessária aos viscoelásticos. Nós vamos dividir os viscoelásticos em coesivos e dispersivos. E isso diz muito respeito ao tamanho da sua cadeia molecular, tamanho da sua molécula. Então, se eu tenho um peso molecular grande, uma cadeia molecular longa, eu vou ter um viscoelástico mais coesivo. E ele vai ser mais fácil de ser aspirado, a gente vai ver a seguir. Já se eu tiver um viscoelástico de moléculas pequenas, baixo peso molecular, eles vão ser muito mais dispersivos, mais líquidos, menos viscosos na sua situação de pouca pressão. Qual é a diferença disso? Que eu vou usar um viscoelástico mais coesivo quando eu quiser manter um espaço na câmara anterior, um viscoelástico menos coesivo, mais dispersivo, quando eu quiser que ele se espalhe dentro do olho e ele seja mais difícil de ser aspirado. A melhor analogia que a gente tem para a gente entender esse comportamento é o macarrão. Um macarrão longo, por exemplo, um fettuccine, que tem uma cadeia longa, quando eu quero aspirar ele, eu posso prender com o garfo ele e enrolar, ele vem todo. Já um penne, uma massa curta, tem uma molécula curta, eu vou ter que ir lá catando um por um atrás dele no prato para poder pegá-lo. Essa é a analogia que vocês têm que ter em mente e facilita o entendimento e o comportamento dessas substâncias durante a cirurgia. Existe um índice, um número, que a gente pode classificar em termos de coesividade e dispersividade do viscoelástico. Esse índice chama-se CDI. É o índice relacionado à facilidade de aspiração, é uma das características, na verdade, que ajudam a gente a entender esse comportamento. Então, se eu tiver um CDI maior que 30, o que é isso? Ele precisa de pouca aspiração, de pouco vácuo para ser aspirado, ou seja, o pouco vácuo ele já aspira muito, ele é coesivo. E se ele tiver um índice baixo, ele é dispersivo, você vai precisar de muita aspiração, de muito vácuo para ser aspirado. E aqui um exemplo do ácido hialurônico, ou seja, mesma substância, porém com moléculas de tamanhos diferentes, como muda o seu comportamento. Então, um ácido hialurônico de molécula menor, 1100 kDa, ele se comporta como um viscoelástico dispersivo. Ele é difícil de ser aspirado. A molécula é curta, tem que correr atrás dele. O vácuo tem que ser mais alto. Um viscoelástico de ácido hialurônico com molécula grande, 2500 kDa, mais do que o dobro, ele vai ser muito fácil de ser aspirado. Ele tem muita coesividade. Então, no momento que aspira, ele vem todo, com muita facilidade. A gente vai ver isso mais à frente. Steve Arshinoff, um canadense, cirurgião canadense, estudioso dos viscoelásticos, lá em 99 ele já publicou esse artigo, classificando os viscoelásticos existentes à época de acordo com a sua coesividade e viscosidade. Então, o viscoelástico super viscoso e coesivo, eles têm alto peso molecular, 7,9 megadaltons, 5, né? E uma concentração mais alta, 1,4 hialuronato de sódio. À medida que a gente vai diminuindo o tamanho da molécula, vai diminuindo a concentração, mas principalmente o tamanho da molécula, a gente vai continuando ainda com os coesivos, mas menos viscosos, e entra aqui na coluna da direita, nos dispersivos, média viscosidade, e nos dispersivos de baixa ou muito baixa viscosidade. É aí que a gente vê que a gente encontra a metilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose, com uma cadeia molecular, uma moléculazinha de 90 kDa. Para a gente ver aqui em cima, ó, o primeiro hialuronato de sódio que a gente tem 500 kDa, que é um de baixo peso molecular, que é dispersivo. A metil tem 90. E aqui os de alto peso molecular tem lá 3, 4, 2, 5, 6, 7 megadalton, ou seja, uma molécula muito grande comparada à molécula da metilcelulose. Então a gente vai ter alta coesividade, mais viscosidade, moléculas grandes, baixa coesividade, muito baixa coesividade, baixa viscosidade, muito baixa viscosidade, né? Desculpa, alta dispersividade numa molécula pequena. E em cada etapa da cirurgia a gente vai ter um uso, uma característica que a gente prioriza, que a gente precisa, né? E começando pela capsulorex, o que a gente quer na capsulorex é uma substância que abre espaço. Então eu quero uma substância que deixa a câmara anterior profunda para diminuir a força centrífuga na cápsula anterior, para poder rasgar com tranquilidade, sem que essa cápsula corra. Eu preciso aprofundar a câmara anterior. Então eu preciso de uma substância densa, coesiva, que mantenha esse espaço durante a minha rex,
que não saia com facilidade na incisão. Então ela tem que ser bem viscosa, bem densa, alta densidade. E o melhor para isso é um hialuronato de alto peso molecular. Cadeias longas, moléculas grandes, que vai manter o espaço. Já a metilcelulose 4% pode ser usada? Pode. A 2% é muito dispersiva. Quem faz Capsulex com metil a 2% sabe o quanto ela sai pela incisão, pouco mantém o espaço. Uma metil 4% aumentando a sua concentração na metil, continua de cadeia curta, continua dispersivo, mas pode ajudar nessa etapa da cirurgia para quem não tem um hialuronato de alto peso molecular. Quando a gente entra na emulsificação do núcleo, muda totalmente a visão. O que a gente quer aqui, na verdade, é um viscoelástico que fique no endotélio, grudado no endotélio durante a faco, para proteger meu endotélio, fazer um efeito como se fosse uma almofadinha, para que aquelas ondas de choque que a vibração da ponteira determina, espalha no BSS, quando chega ao endotélio, seja amortecida por um viscoelástico que tem pseudoplasticidade, que é uma almofadinha, que tem aquela capacidade de mudar ali a sua densidade quando sofre tensão. Isso é o efeito que a gente quer no viscoelástico durante a faco. Além disso, se ele puder neutralizar os radicais livres, que é uma característica do hialuronato de sódio, melhor ainda. E outra coisa que eu quero é que esse viscoelástico não seja aspirado. Ou seja, que eu possa trabalhar com a minha ponteira dentro do olho sem que eu aspire todo ele. Ou seja, que ele não venha com facilidade. E para isso, o melhor é o hialuronato de baixo peso molecular. Cadeia curta, é o pene. Por quê? Porque para aspirar o pene, cadeia curta, eu tenho que ficar correndo atrás dele. Então, se eu anteriorizar um pouquinho a minha ponteira e eu tiver um viscoelástico coesivo, ele vai sair todo, o meu endotélio vai ficar desnudo e desprotegido durante a faco, perda endotelial. Se eu tiver um viscoelástico dispersivo, espalhadinho, grudado aqui no endotélio, de cadeia curta, eu não vou, se eu anteriorizar um pouquinho a minha ponteira, ele não vai sair com tanta facilidade, vai ficar mais protegido o meu endotélio durante a faco. O sulfato de condroitina, ele tem a propriedade de aumentar essa aderência do hialuronato, do viscoelástico no endotélio. Então, em alguns produtos, ele é associado ao hialuronato de sódio e conferindo essa maior aderência no endotélio. A metilcelulose é um dispersivo? É, mas ele é um dispersivo que não é tão bom porque não tem aquela pseudoplasticidade e não tem uma propriedade de proteção endotelial tão boa quanto o hialuronato de cadeia curta. Esse estudo foi muito interessante. Esse estudo aqui comparou um viscoelástico coesivo de alto peso molecular, de cadeia longa, hialuronato com 4 milhões aqui de Daltons, ou seja, 4.000 kilodaltons, um hialuronato de cadeia curta, 600 kilodaltons, e a metilcelulose lá com seus 80 kilodaltons, ou seja, uma diferença de cadeia grande que a gente observa aqui. Ou seja, a metilcelulose é um dispersivo de cadeia curta e o hialuronato de cadeia curta já é muito maior que o da metil e o de cadeia longa então nem se fala. Por definição, a metil é dispersiva? Sim, mas olhem aqui o que aconteceu com a perda endotelial nesses óleos submetidos à facoemulsificação. O hialuronato de cadeia curta, que é o hialuronato aqui de 600.000 de tamanho de molécula, ele teve uma perda endotelial muito menor do que o hialuronato de cadeia longa. Bom, faz sentido. Cadeia curta, dispersivo, protegeu melhor do que o cadeia longa. Porém, a metilcelulose de cadeia curta também não teve a mesma proteção do hialuronato de cadeia curta. Teve uma proteção semelhante ao hialuronato de cadeia longa, ou seja, não foi um bom protetor para o endotélio. A perda endotelial foi equivalente ao de cadeia longa. E isso é possível que seja realmente devido a essa capacidade do hialuronato de ter a pseudoplasticidade e também uma capacidade de neutralizar esses radicais livres aí produzidos pela vibração ultrassônica pelas ondas de choque. Então, metilcelulose é dispersivo? Sim, porém a sua proteção endotelial não é comparável ao hialuronato de cadeia curta dispersivo. Se a gente vai para o implante da lente, já muda totalmente. A gente volta para o raciocínio lá da frente, raciocínio da Capsulorex. Eu quero espaço, eu quero abrir e manter um espaço, abrir o saco capsular para implantar minha lente com segurança, para não sair o viscoelástico durante o implante da lente pela incisão. E aí a gente quer um hialuronato de cadeia longa, alto peso molecular. Isso também vai ter um benefício muito grande, porque para eu aspirar esse viscoelástico vai ser muito fácil. A gente vai aspirar fácil, esse hialuronato vai vir assim, muito facilmente a sua aspiração, comparado com um dispersivo. Aqui é um exemplo de 2 vídeos. À esquerda a gente tem aqui um coesivo sendo aspirado, a aspiração já veio
a parte anterior já foi toda aspirada. Aqui à direita é um dispersivo, a metilcelulose, a gente está ainda correndo atrás dela na câmara anterior. Do lado esquerdo a gente já está aspirando atrás da lente, acabando a aspiração do viscoelástico praticamente, porque ele é um coesivo que aspira fácil, é o macarrão de cadeia longa ali, né? Fettuccine. E aqui na direita a gente ainda está correndo atrás da metilcelulose, do pênis. Olha só, tem que ainda tá cheio de metil, a gente aspira, aspira, aspira e a metil ainda continua lá espalhada. Então essa diferença é fantástica. A gente aspirar ao final da cirurgia um viscoelástico coesivo é muito mais fácil do que um dispersivo. E aí, se ficar viscoelástico, eu vou ter hipertensão no pós-operatório. Arshinoff escreveu lá em 1999 uma técnica muito interessante e de colocar primeiro um viscoelástico dispersivo para proteger o endotélio, ou seja, a gente se injeta primeiro um dispersivo e a seguir um coesivo sob esse dispersivo. Por quê? Porque para eu fazer uma capsulorex, o dispersivo não seria bom. Poderia botar um coesivo primeiro. Porém, se eu boto o coesivo primeiro, para eu fazer a faca, eu teria que tirar todo esse coesivo e colocar o dispersivo. Então, a ideia dele foi excelente, a gente usa muito até hoje para proteção endotelial, um viscoelástico dispersivo inicialmente, e aí a gente coloca um coesivo por baixo desse dispersivo, empurrando esse dispersivo para ele se espalhar no endotélio e ter uma boa aderência, e fazendo uma bolsa de coesivo embaixo que vai ajudar a manter a câmara anterior formada para a gente poder fazer a capsulorex com segurança, sem correr. Ele descreveu essa técnica usando os viscoelásticos aí da Alcon, o Viscoat, que é dispersivo, e o Provis, que é coesivo, mas não importa a marca nem o fabricante. O importante é que seja um viscoelástico dispersivo de boa qualidade e um coesivo de boa qualidade, ou seja, de cadeia curta e de cadeia longa. Depois, feita a rex, a facoemulsificação vai ser realizada abaixo desse plano, e se durante a faca eu anteriorizar um pouquinho a minha caneta e aspirar esse viscoelástico coesivo, não tem problema, porque o dispersivo ele vai estar ainda aqui persistindo, protegendo o endotélio. E essa é a grande sacada da técnica do soft shell. É ter esse viscoelástico dispersivo aqui até o final da cirurgia, mesmo que esse coesivo de baixo saia durante o procedimento de emulsificação do núcleo. Um outro uso dos viscoelásticos também que a gente pode usar, uma outra etapa, é proteger o epitélio, né? Para não precisar ficar molhando a cirurgia durante o procedimento todo, a gente coloca um viscoelástico dispersivo, de baixa viscosidade, que se espalha sobre o epitélio e tem uma evaporação muito baixa, ou seja, ele se mantém ali durante a faca, durante a cirurgia, protegendo o epitélio do ressecamento e dando uma qualidade óptica fantástica, muito melhor do que aquela molhadinha de IBSS, que vai ao longo da cirurgia tirando toda a proteção de mucina ali que a gente tem do epitélio corneano, aquela camada mucoacosa da lágrima, à medida que a gente vai lavando com BSS, vai perdendo e vai expondo o epitélio ao ar, ao ressecamento, fazendo cerotopatia no pós-operatório. Então, para isso aqui a metilcelulose 2% é ideal. Ela é excelente porque ela é dispersiva e de baixa viscosidade. É melhor do que o hialuronato de sódio para essa finalidade aqui de proteção do epitélio durante a faco. Para finalizar, vamos entender aqui de novo esse uso. Ó. Na lado esquerdo aqui a gente tem os dispersivos, tá? Hialuronatos de cadeia curta com ou sem sulfato de condroitina, se tiver ótimo, melhor. Metilcelulose com aquela pouca pseudoplasticidade que não é o nosso de escolha, primeira escolha, mas em termos de custo, realmente muitas vezes acaba sendo o que a gente tem disponível. E no lado direito os coesivos, hialuronatos de cadeia longa. E não é só para aquelas etapas que a gente falou que a gente vai utilizar um ou outro. Claro que para proteger o endotélio a gente já sabe, é o dispersivo. Mas se eu, por exemplo, tiver uma desinserção zonular, quiser bloquear o vítreo de se anteriorizar, ou uma rotura de cápsula também que eu quiser bloquear vítreo, ou segmentar o espaço, eu vou usar um dispersivo. Porque ele vai ficar ali, e quando eu entrar com minha caneta, ele não vai vir todo em bloco. Porém, se eu quero dilatar a pupila, eu quero alguém que mantenha, que abra espaço e mantenha, eu quero liberar sinéquias, eu preciso dessa força da substância densa. E aí é o coesivo que é a melhor opção. Nos últimos anos a gente teve o lançamento de alguns produtos que tentaram, em uma só substância, ser versáteis para toda a cirurgia. Aí a gente tem os dispersivos de alta viscosidade, que o Discovis, que é um exemplo dele, é um hialuronato de cadeia média, nem curta nem muito longa, de cadeia curta para média, com sulfato de condroitina, então ele tem uma viscosidade boa,
e não é tão difícil de aspirar, porque a cadeia dele é média, do hialuronato. E tem os coesivos adaptativos, que o representante aqui é o Hilon 5, que é um viscoelástico de altíssimo peso molecular, gigante a cadeia, com alta densidade. É grosso, muito grosso, mas ele responde bem. A pseudoplasticidade dele é excelente, então ele consegue entrar com uma cânula fina. E ele responde diferentemente à aspiração. Então, o viscoelástico, se anteriorizar a caneta e aspirar, ele vai sair. Mas se não anteriorizar, não vier para frente, ele fica durante a cirurgia. Então, será a tentativa de ter um viscoelástico para toda a cirurgia. A experiência pessoal nossa é com o Discovis, que realmente ele tem essa capacidade de se manter durante a cirurgia, desde que a gente não anteriorize muito a ponteira, durante a aspiração do núcleo. E tem uma relativa facilidade de aspiração após o implante da lente. E era isso que eu queria, né, deixar aqui para vocês. Lembrando aí que a gente tem os outros vídeos aí no canal também, com as etapas da cirurgia e outras técnicas aí de facomulsificação, sempre tentando acrescentar um pouquinho mais de informação para todos aí que assistem a gente.